Tá, gente, esse eu acho que é o vídeo mais importante que eu gravei até agora, dentre os 3 que mandei antes. A gente vai falar sobre recalque, que é um conceito importantíssimo para a psicanálise. Vamos lá. Então, eu vou começar com uma corrente de comportamento. Eu vou explicar primeiro, vou retomar a ideia que eu trouxe antes sobre o comportamento de consciência, que ele é importantíssimo, quer dizer, é ele quem traz para a consciência os estímulos que estavam ali escondidos. Ou seja, ele dá uma intensidade a mais para os estímulos para que outros comportamentos possam ser evocados a respeito disso. Tem uma questão que eu errei anteriormente, que agora eu vou me corrigir. O termo certo não é eliciar, eu estava falando eliciar, não é eliciar, é evocar. Tudo bem que tem outros termos que eu distorci aqui para conseguir explicar e também para conseguir desenvolver de forma mais fácil, mas esse daí eu estou corrigindo, porque também é altamente corrigível. Mas enfim, vamos lá. A gente vai trazer aqui sobre como é a situação em que o comportamento de consciência ele não traz para a consciência o objeto, no caso do estímulo. Eu mencionei um pouco sobre isso. Eu mencionei que isso acontecia no vídeo passado, mas eu não expliquei certinho. Então é aqui que vai entrar muito conteúdo, muito denso, muito legal. Vamos lá. Então, acontece um estímulo, tem duas formas de chegar a um estímulo aqui na comportamento de consciência. Pode ser, por exemplo, um interno, vindo do comportamento de memória. Ou seja, vem um estímulo e o comportamento de memória procura em um pacote de memória que tem esse estímulo e traz o pacote. E aí nisso ele pode trazer um estímulo negativo junto. E esse estímulo negativo ele pode evocar comportamento de consciência. O estímulo negativo pode vir de qualquer outro lugar também, pode ser até um estímulo externo. Mas enfim. E aí ele vem para o comportamento de consciência. O comportamento de consciência ele pega esse estímulo negativo e ele dá destaque para ele. O que é punitivo, que é ruim, tá ligado? E isso faz com que reduza a frequência do comportamento de consciência ser evocado frente ao mesmo estímulo negativo. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que quando esse estímulo negativo chega no comportamento de consciência, que ele pune ele demais, pune muito o comportamento de consciência, o comportamento de consciência para de ser evocado frente a esse estímulo. Mas tem uma questão. Esse estímulo ainda assim vai afetar o comportamento futuro. Porém, ele vai afetar de uma forma mais crua, não elaborada. E daqui a pouco eu vou falar sobre como se dá essa forma elaborada que é trazida pelo comportamento de consciência. Vou falar logo daqui a pouco mesmo. Então aqui, toda vez que tem uma punição ou um reforço, os estímulos associados ao processo costumam ser relacionados ao teor positivo ou negativo desse estímulo. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que esse estímulo vai ficar mais negativo. Então, toda vez que ele for exposto a esse mesmo estímulo, ele vai ser mais punido do que seria antes. O estímulo que desencadeou a memória também vai ser punido. Ele também vai ser punido, ou seja, ele vai ficar... Punido não, vai ser associado com o estímulo negativo, então ele também vai ficar negativo. Ou seja, frente a esse outro estímulo, também vai trazer uma sensação negativa, sensação ruim. Então, isso tudo, todos esses estímulos negativos são considerados como punições e eles vão para dentro do pacote que eu tinha chamado de angústia. Pacote não, tipo uma caixa. Uma caixa que eu tinha chamado de angústia. Deixa eu ver aqui. Então, toda essa porra aqui vai para cá. Vai para essa angústia. E lembrando que angústia é algo que fica presente o tempo todo. Ele é um dos estímulos atuais. Daqui a pouco eu posso recordar, inclusive, quais são os estímulos atuais. Mas ele está presente o tempo todo e é um estímulo que a pessoa fica em contato o tempo todo. Beleza, apesar disso, o estímulo negativo tem influência sobre os comportamentos, apesar de não soubermos disso, que é o que eu tinha falado antes. Apesar dele não ter desencadeado o comportamento de consciência, e chego aqui para trazer o comportamento, ele ainda assim afeta. Um exemplo, eu tinha falado antes, no vídeo passado, eu acredito que o exemplo foi que a pessoa tem medo de rato. Mas tem medo de rato porque na infância
ela foi mordida. E assim, coisas da infância são mais traumáticas. Ou seja, toda vez que ele vê o rato, ele tem um comportamento de memória. O comportamento de memória traz para ele um estímulo negativo, que é a sensação de ser mordido quando ele era criança, e é muito forte para o comportamento de consciência e muito punitivo. Então ele não vai conseguir trazer para a consciência, porque senão vai machucar ainda mais. E é por isso que ele oculta. Mas apesar disso, esse estímulo é suficiente para fazer a pessoa sair correndo do rato, mesmo não sabendo por que tem medo de rato. Então, é mais ou menos isso. Agora a gente vai entrar no que realmente importa. Calma, só conferir rapidão se o vídeo está rolando ainda, porque eu tô com medo de estar dando merda. Tá bom, tá rolando. Enfim, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o comportamento, a dinâmica entre superego, ego e id nessa situação. Calma aí, só o que está escrito aqui, eu esqueci que é. Ah, tá bom. Depois eu falo ali. Tá, então aqui ele recebe o estímulo 1. Vamos falar que eu estou falando desse estímulo aqui, tá? Esse estímulo aqui. Então o comportamento do id recebe o estímulo 1. Então ele busca por pacotes de memórias onde trazer à consciência um estímulo foi bom. E tem várias situações em que isso é bom, porque permite que você elabore, traga toda aquela corrente que eu tinha comentado nos vídeos passados. Então isso gera uma corrente mais complexa, por isso que é mais reforçador você trazer a consciência. E isso traz o desejo, né? O comportamento do id desenvolve o desejo. O desejo aqui é o comportamento desejado, e o comportamento desejado é o comportamento de consciência para o exato mesmo estímulo 1. Ou seja, o desejo aqui, quando entra em contato com o estímulo 1, o comportamento de consciência traga o estímulo 1 de forma mais destacada para a consciência. Mas tem aquele cara que é o superego. O superego ele vai receber esse desejo, ele vai buscar um pacote de memória em que o estímulo 1 na consciência foi punido. E ele vai lembrar, aquela mordida, quando eu tive ciência daquela mordida, foi muito ruim, doeu demais. E eu era uma criança também. Então doeu muito. Então ele vai trazer isso, ele vai trazer esse pacote de memória totalmente negativo, que é a memória do evento traumático, né? Então aqui ele traz o PM-, né, que é o pacote de memória traumático, pacote de memória punitivo ou negativo, que é uma punição, né? E isso faz com que aumente a angústia. Beleza. Aí depois, o comportamento de ego, ele recebe essa punição, ele recebe esse desejo, e ele vai buscar comportamentos que trazem mais estímulo positivo do que negativos. Então ele vai lá, consulta vários pacotes de memória, à procura dos pacotes de memória que otimizam isso, que fazem esse negócio de mais positivo do que negativo. Agora eu vou falar sobre um comportamento que eu estava elaborando recentemente, que é o comportamento de imaginação. O comportamento de imaginação, ele acontece quando você é colocado em frente a estímulos atuais, podem ser internos e externos, e acontece o comportamento de memória. O comportamento de memória ele vai trazer pacotes de memória e vai associar eles, gerando um novo estímulo ou comportamento. Então, por exemplo, eu tinha até falado com um professor, ele deu um exemplo, vou simplificar o exemplo dele, mas de que existem homens marcianos verdes. Então eu pego o meu pacote de memória associado a homens, o pacote de memória associado à cor verde e a pacote de memória de tudo que está relacionado com o conceito de marciano. Eu vou somar tudo e fazer uma coisa só. Então eu imaginei isso, que aqui nesse caso é um estímulo, que é um estímulo único, mas através de outros estímulos, a associação de outros estímulos. Então é isso que está sendo trazido aqui. Então o que vai acontecer nessa situação? O comportamento de imaginação vai imaginar, né, entre muitas aspas, um comportamento final, que é paralelo, é análogo ao comportamento desejado. E aí aqui nessa situação o que acontece? O comportamento de consciência, ao invés de trazer o estímulo como ele era originalmente, ele traz ele alterado, por causa da intervenção desse comportamento de imaginação que imaginou um cenário que os pacotes de memórias fundidos assim dão algo bom. Então, eu vou dar o exemplo que eu já tinha dado antes.
E também esse estímulo que é trazido à consciência, como eu falei, é um estímulo alterado, análogo ao original. E aqui que entra a questão dos sonhos, do sonho, dos símbolos, dos xixes, dos sintomas e todas essas outras expressões daquilo que está recalcado. Porque é uma forma de expressar, de trazer o estímulo que estava ali dentro, só que muito que machuca demais, de uma forma alterada, através da influência do ego. Então, é basicamente isso. Agora eu vou trazer o exemplo que eu tinha trazido antes, do garoto que foi comer uma bolacha. Então, o garoto, ele viu a bolacha, ele... Mentira, porque se eu for dar esse mesmo exemplo, não vai... Tá bom, vou recalcular aqui. Vamos dar o exemplo do cara que tem medo de rato. O estímulo 1 é o rato. Quer dizer, não, mentira. O estímulo 1 é a memória do rato. O pacote de memória do rato. É um dos estímulos presentes nesse pacote de memória. E aí, por exemplo, especificamente a mordida do rato. Vamos falar que o estímulo 1 é a mordida do rato. E aí o id vai falar, já foi muito bom antes eu trazer esses estímulos para a consciência, então bora fazer isso, é isso que eu quero fazer. O comportamento superego vai falar, mano, não, porque quando você fez, deu merda. Então, lembra daquela vez que deu merda? Então, aí quando você lembra, né, você é punido de novo, e essa punição pode se tornar consciente ou não, mas enfim, você é punido de novo, e aí o comportamento do ego fala, eu sei que a gente quer fazer isso, a gente quer trazer para a consciência, e eu sei que da outra vez que a gente fez isso, deu merda. Então, vamos fazer isso de uma forma meio diferente? Vamos imaginar alguma coisa? Que tal você imaginando que o rato... é foda que agora tem que imaginar mesmo. Mas enfim, o comportamento de pacote de memória, quer dizer, o comportamento de imaginação ele vai pegar pacotes de memórias em que o rato não foi tão futivo assim, tipo, uma experiência não tão ruim, mas ainda assim que passa para a consciência, que não seja tão punível para a consciência trazer isso à tona. Mano, eu não consigo pensar nesse exemplo. Já sei. O cara tá dormindo e ele sonha com um cara branco mordendo ele, um cara todo de branco mordendo ele. Aí imaginando, por exemplo, que ele pegou o pacote de memória relacionado com um rato, pegou o negócio que ele é branco, então pegou essa parte do pacote de memória, pegou o pacote de memória do rato, né? E junto com o trauma, né, que é a mordida, o estímulo. Enfim, aí ele associou. Eu acho que agora me confundi todo para falar, porque eu não estou muito criativo e tal, eu não tinha pensado no exemplo antes, mas eu acho que ficou claro. Desculpa por essa parte meio vergonhosa no final. E eu acho que esse é o vídeo mais importante que eu trouxe até agora. E realmente eu falo para todo mundo que precisa ver os outros vídeos para você chegar nesse aqui e entender tudo. Eu vou escrever meu nome aqui, tipo, tinham falado para mim para escrever meu nome antes, no início do vídeo. Só que eu acabei não escrevendo, então eu vou escrever meu nome aqui. É Bruno Motta. Eu nem sei o que eu vou escrever para falar disso, mas é Bruno Motta. Bruno Neto Motta, né? Top. Bem, então eu vou agradecer a vocês que estão vendo esse vídeo. Provavelmente não vai ter tanta gente assim, porque, bem, não está tendo tanta repercussão assim ainda. Mas apesar desse ser o vídeo mais importante até agora, quer dizer, porque esse é o vídeo mais importante até agora, eu recomendo, eu agradeceria se vocês mandassem para as outras pessoas, para que elas entendessem a possibilidade de unir todas as psicologias. As pessoas falam que isso é absurdo, para todo mundo que fala essa ideia, elas falam que é absurdo unir todas as psicologias, que é impossível, só que na minha cabeça não é. Na minha cabeça já são todas juntas. Eu só estou tentando trazer para vocês como funciona na minha cabeça toda essa ideia. Toda vez que me trazem alguma coisa sobre comportamental, sobre psicanálise, sobre fenomenologia, eu interpreto como se fosse tudo junto. Na minha cabeça já funciona assim. Eu acho que isso não deveria ser dispensado. Apesar de, eu reparei... antes eu não pensava em realmente divulgar isso para as pessoas, mas eu reparei que é algo totalmente diferente do que as pessoas já fazem. E por isso que eu estou
fazendo isso. Por isso que eu preciso de ajuda de vocês para divulgar isso, porque eu realmente acho que pode ser muito importante e impactante. E, por favor, também pensem a respeito dessa ideia, desenvolvam também. Eu acho que isso daqui, esse projeto, pode ser algo muito maior do que eu. Eu acho que muitas pessoas podem começar a trabalhar a respeito disso também. A minha ideia é que mais pessoas pensem sobre a possibilidade da união das psicologias. Mesmo que talvez não seja eu, aquelas que elas reconhecem, eu quero que isso chegue nas pessoas, eu quero que a psicologia tanto se torne acessível para todo mundo, né, mas também que não descarte nada. Porque eu acho que é um desperdício descartar informações tão importantes, técnicas tão importantes, estudos tão importantes somente porque você escolheu uma das frentes e não a outra. Então é isso que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou tentando fazer com que todo mundo consiga usar as abordagens, todas as abordagens, ao mesmo tempo, à medida que é necessário. Eu acho que sim, para mim todas são tipo, a mesma coisa. Falam sobre a mente, o funcionamento é o mesmo. E assim, aqui eu estou me baseando, o esqueleto de toda a minha teoria é a rede neural. Então, tipo assim, eu acho que mesmo quando eu estiver perdido, ainda assim vai ter uma solução. Porque a gente está falando dos neurônios. Né? Os neurônios, entre os neurônios, têm relações. E aqui eu estou tentando decifrar elas. Eu trago também, como eu falei antes, que cada neurônio, cada ativação do neurônio é um comportamento. Cada sinal que ele manda para frente é um estímulo para o próximo neurônio, ou seja, para o próximo comportamento talvez acontecer. E talvez eu vá trazer mais sobre rede neural no próximo vídeo, não sei. Tinha alguns recados? Através desse processo, né, acontece a sublimação também, através do comportamento do ego, que ele pode usar esse conteúdo recalcado de uma forma diferente, expressar ele de uma forma diferente. A conversão para sintomas, a fuga/esquiva, o contra-controle, comportamento de contra-controle, que é muito complexo, tipo assim, envolve todos os outros processos. Vou trazer casos como o da NAO, a Catarina, e se vocês quiserem trazer, sugerir que eu resolva, que eu mostre como os outros casos se enquadram aqui, fala para mim qual quadro, qual conteúdo, qual caso vocês querem que eu traga. Eu já recebi uma sugestão de um professor, de um caso, quer dizer, um caso assim, e um fenômeno, né? E eu estou desenvolvendo uma solução para ele, imaginando pelo menos. Quer dizer, eu já imaginei, mas eu acho que ainda assim a solução está muito simples para algo que levou muito estudo para fazer. A ideia, na verdade, do meu projeto é que tudo se torne muito simples de entender. Que todas as coisas que eram complexas se tornem simples, porque os processos estão aqui, sabe? Tipo, no mesmo agora, por exemplo, só agora eu expliquei coisas que a psicanálise demora muito para explicar. Que é, por exemplo, como é que funciona o sonho, como é que funcionam os símbolos, os xixes, os sintomas. E assim, expliquei, né? Tipo, abordei muito bem, eu diria. Bem, é isso. Muito obrigado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho, porque eu vou continuar postando. E essa teoria é muito maior do que tudo que eu trouxe para vocês até agora. Ela está muito mais desenvolvida do que eu trouxe até agora. E, inclusive, eu estou lutando para descobrir qual é a sequência de informações que eu vou trazer para vocês para que faça sentido ainda. Então, saibam que tudo que eu estou trazendo aqui ainda está bem simples, está muito mais elaborado na minha cabeça e nas minhas anotações. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu!